E aí, DJ escolhidos, tudo bem com vocês? Pessoal, no dia de hoje a gente vai para o nosso último vídeo da série sobre os 10 guerreiros lendários. E nesse vídeo, como eu tinha dito para vocês, a gente estaria falando sobre o Lucemon, né? E muitas pessoas chegaram a falar assim, Lucemon, mas isso vai entrar em conflito com o Lucemon dos Sete Lords, né? E de certa forma, pessoal, vai, mas também não vai. Não é como se no futuro, num dia que eu for fazer o vídeo do Lucemon dos Sete Lords, eu não fosse mencionar um pouco do Lucemon que aconteceu, que apareceu durante o passado dos 10 guerreiros. Então, vamos nessa, a gente vai falar um pouco sobre ele. Eu vou tentar falar para vocês o que eu imagino dele e porque eu acho que ele era tão mais poderoso do que o Lucemon que a gente tem hoje em dia. Então, vamos embora. Então, pessoal, é muito importante que a gente comece já deixando bem claro que isso daqui é um vídeo focado em hipóteses e teorias, certo? Então pode ser que tudo isso que eu esteja falando para vocês seja pura besteira, assim como pode ser que tudo isso que eu esteja falando para vocês venha a ser tudo verdade, certo? Então, existem possibilidades aqui dentro e mesmo assim eu vou estar falando coisas que eu teorizo. Ou eu também vou pegar alguns fatos que aconteceram de verdade, vou usar como exemplos, mas da mesma forma é mais uma teoria minha, certo? São mais hipóteses minhas. Então, pessoal, vamos lá. Primeiramente, a gente tem que dividir o Lucemon entre dois, né? Para esse caso aqui. O Lucemon que a gente tem nos Sete Lords e o Lucemon que apareceu no passado antigo, onde os 10 guerreiros viviam e veio causar merda no meio do mundo digital. Por que dividir ele em dois? Bom, é bem simples, porque existe uma discrepância, né? Essa é a palavra. Existe uma diferença de forças quando você vai comparar esses dois Lucemons, né? Daí o pessoal vai falar assim, nossa, mas por que não existe um perfil diferente para um outro Lucemon? Então, sei lá, um Ancient Lucemon e coisa do tipo. Então, pessoal, a teoria vai mostrar para vocês até mesmo o porquê eu acredito que ele é o mesmo Lucemon, só que tem uma diferença de força entre quando ele estava forte daquela forma e porque ele não está tão forte daquela forma agora, certo? Mas mesmo assim a gente vai dividir em dois para que vocês entendam que não é a mesma coisa. Tipo, não é como se eu estivesse pegando simplesmente o Lucemon dos Sete Lords aqui e falando, é ele lá e da hora. Não, não é isso, né? Então, vamos começar com o fato de que podem ter acontecido duas coisas diferentes no passado, certo? Porque assim, a história se passa como? Um belo dia, Deus decide que o anjo mais bonito, mais forte, etc. dele, iria descer no mundo digital, porque dessa forma esse anjo maravilhoso, inteligentíssimo, ia trazer para o mundo digital todas as coisas boas, o avanço, as pessoas iam para frente, iam avançar com a tecnologia, iam avançar com cultura, e ele ia ajudar todo mundo, ia trazer paz e prosperidade. Acontece que no início, quando ele chegou, estava sendo mais ou menos assim, era isso que ele estava fazendo, só que daí, por ele perceber que todo mundo era muito primitivo, por ele perceber que todo mundo era muito, todos os Digimons que estavam lá eram muito sem noção, não estavam nem aí para muitas coisas, e que ele com certeza poderia aplicar essas coisas desde que ele governasse por sobre os Digimons, ou seja, ele teria que ser o líder por sobre todos os Digimons para que ele conseguisse passar a sua visão, que acabou se corrompendo e ele, em vez de ser um pacificador, na realidade ele se tornou um cara que dominador, né? Ele queria simplesmente impor para os outros aquilo que ele pensava, então você tinha que ficar na sua e quieto, porque senão ele ainda destruía você, né? O que acontece, pessoal, é que nesse ponto é quando você percebe que teria que ser feito alguma coisa contra ele, porque você não pode simplesmente deixar vir um cara lá e dominar tudo e destruir tudo e falar, tá tudo bem, tá tudo legal, ninguém vai lutar contra você. E aí então que os 10 guerreiros, que eram literalmente 10 Digimons poderosíssimos que provavelmente trabalhavam como guardiões de formas diferentes em lugares diferentes do mundo digital, vieram para confrontar o Lucemon, certo? E aconteceu uma luta, né? Provavelmente alguns deles tentaram lutar sozinhos, outros lutaram em equipe, no final todos eles se uniram para lutar contra o Lucemon. Isso é uma coisa que a gente sabe que aconteceu, né?
Porém, pessoal, durante essa luta, o Lucemon estava ganhando, ao ponto de que, para derrotarem o Lucemon, que inclusive não foi derrotado, de certa forma, né, ele foi selado. Ele foi selado na Dark Area, né? Os 10 guerreiros, precisaram se sacrificar. Eles precisaram sacrificar as próprias almas deles, os espíritos dele, toda a força deles, a vida deles, para que o Lucemon fosse selado. E até aí tudo bem, você pensa, pô, tudo bem, né? Só que não é tão tudo bem assim quando você lembra que os 10 guerreiros eram muito absurdamente poderosos. Eles eram entre os Digimons mais poderosos que já existiram na franquia Digimon, cada um deles separadamente, com habilidades absurdas, como controle total sobre todas as águas do planeta, como o calor mais forte que já existiu no mundo digital, como o outro que consegue checar e usar os registros akáshicos e saber tudo que vai acontecer na história de tudo. O outro que consegue criar antimatéria dentro do próprio corpo e entre muitas outras coisas absurdas e poderes ridículos, desde fogo e água até luz e trevas, tudo isso eles tinham em nível ridículo, em nível catastrófico, e mesmo assim todos eles não conseguiram ganhar do Lucemon nessa luta, né? Principalmente depois quando você pensa, porra, então todos eles se uniram com todos esses poderes e mesmo assim eles não derrotaram o cara, né? Sim, foi exatamente isso que aconteceu, né? Então a gente passa pro fato agora do porquê, como que isso aconteceu e como que foi feito para que eles sacrificassem seus espíritos, como que essa luta se sucedeu. E é aí que a gente entra no ponto onde a gente tem duas soluções, né? Uma solução onde surgiu a primeira fusão, onde o Lucemon teria que ter enfrentado o Susanomon, né? O primeiro Susanomon primordial, que se conecta inclusive com o vídeo que eu fiz semana passada sobre o Susanomon original, ou esse Susanomon nunca existiu. Em vez de ter tido o Susanomon, na realidade eles lutaram separadamente, todos eles, cada um por si. Eles estavam sim juntos, mas sem se fundir. E mesmo assim eles seriam ridiculamente poderosos, né? Então, como a gente chegou nesse ponto onde a gente sabe que existem duas soluções, que é justamente aquilo que eu estava citando no começo, a gente pode ter tido uma luta completamente diferente, mas mesmo assim, se você parar para pensar, teria sido absurdo, certo? Da mesma maneira. Tipo, o Lucemon ter ganhado sozinho de uma fusão entre os 10 guerreiros, ou o Lucemon ter ganhado sozinho de todos os 10 guerreiros separadamente. Mesmo assim, teria sido ridículo. O Lucemon não poderia ser o Lucemon que a gente tem agora, porque com certeza ele não teria ganhado uma luta de 1 contra 10, com 10 Digimons tão poderosos, tão ridiculamente grandes, uma magnitude de poder, de força que a gente dificilmente consegue medir. Então, aí que entra a teoria, a hipótese, né, a possibilidade de que o Lucemon do grande passado distante era muito, muito, muito mais poderoso do que o Lucemon que a gente conhece agora. O Lucemon que a gente vê agora aparecendo em Digimon Frontier, ou os outros Lucemons que a gente vê em outras franquias e animes, por exemplo, em Digimon Cross Wars, o Lucemon apareceu também. E lá ele tinha uma certa quantidade de poder, mas mesmo assim, com certeza, não era a mesma quantidade de poder necessária para você derrotar todos os 10 guerreiros lendários unidos, certo? Então, assim, a gente entra no quesito poder e no porquê ele era tão poderoso dessa maneira. Como você explica ele ter sido mais poderoso no passado e por que ele teria se enfraquecido no futuro? Bom, primeiro, já era dito na descrição dele que ele era o anjo mais poderoso, o anjo mais belo, aquele anjo que Deus, o Deus do mundo digital, mais amava, certo? Que, lógico, entra na história de Lúcifer, da religião e etc. A gente já sabe no que ele foi baseado, né? O que acontece é que, graças a isso, me vem na mente, todas as vezes que eu penso nesse assunto, que quando o Lucemon foi mandado para o mundo digital pela primeira vez, ele era um Lucemon completamente diferente, ele era muito mais poderoso, ele veio com toda a luz, com todo aquele poder direto do paraíso, seja lá onde for isso, direto, sei lá, do panteão dos anjos, e ele veio com poder total, ele veio com habilidades e poderes e etc.,
que vinham diretamente de Deus, né? E quando ele chegou no mundo digital, por isso ele era tão mais poderoso, né? Então nessa hora você fala assim, tá, isso explicaria. Inclusive o Lucemon normal que a gente conhece possui habilidades muito roubadas, né? Como o fato dele ter uma habilidade chamada Morto ou Vivo, basicamente, onde ele junta uma esfera de luz e uma esfera de trevas, né? Isso quando ele está no modo caído. E ele cria uma habilidade que se acertar você, se ela acerta você, ela tem a chance de 50% de te matar. Não interessa quem você seja, não interessa qual seja o seu poder, essa é a descrição da habilidade, é isso que essa habilidade faz. Faz com que ele seja ainda mais poderoso, certo? Um ser que tem chance de te matar por acidente, tipo, acertei o ataque em você. Pô, pegou? Então tá, então 50% de chance de você morrer, certo? E mesmo assim, esse poder não poderia ter funcionado contra os 10 guerreiros. Por quê, pessoal? Porque a gente sabe por descrição deles que eles se sacrificaram para selar o Lucemon. Todos eles. Ou seja, nenhum deles estava morto quando eles se sacrificaram para selar o Lucemon. Ou seja, mesmo que o Lucemon tivesse habilidades como essa, ele não conseguiu acertar ninguém. E se acertou, não funcionou. Por algum motivo, de alguma forma, não funcionou nenhuma vez. E mesmo assim, eles não estavam conseguindo derrotar ele. Então, como que você explica para mim, sem dizer para mim que o Lucemon era muito mais poderoso que o Lucemon que a gente tem agora? Lucemon esse que é líder dos Demon Lords e os outros Demon Lords nem tão mais fortes do que, mais fracos do que ele ou mais fortes do que ele, eles são bem comparados, eles têm força bem semelhante. Como que você me explica, né, que ele estava ganhando dos 10 juntos ou dos 10 fundidos em Susanomon? Você não tem como me explicar, porque as habilidades são muito diferentes. O nível de poder, quando você faz uma comparação entre qualquer dos Digimons Anciente, qualquer dos 10 guerreiros, com o Lucemon de agora, tem uma discrepância muito grande. Como que você fala pra mim que um Digimon como o Ancient Volcamon ou o Ancient Wisemon, sozinho, não conseguia derrotar um Digimon como esse? Como que você sabia, como que você me diz que o Ancient Wisemon não conseguiu checar os registros akáshicos para saber que o Lucemon era tão mais poderoso do que todos eles juntos, certo? Então, sabemos então que existe sim um erro lógico aí, um erro de ideias que põe a gente com o pensamento de quê? De que o Lucemon do passado teria que ser muito mais poderoso para ele lidar com aquele tipo de situação, que era uma situação muito mais catastrófica para ele do que qualquer situação que o Lucemon já passou até hoje, certo? Até hoje. Ou seja, a gente coloca aí então o ponto de o porquê ele teria que ser mais poderoso. E aí entra a teoria de que o Lucemon do passado, quando desceu do céu, era muito mais poderoso do que o Lucemon que a gente conhece hoje. Então aí a gente vai entrar no segundo ponto, que é por que então ele perdeu esses poderes? Como que o Lucemon se tornou um Digimon tão mais fraco, né, no decorrer da história? E isso se dá graças ao selo que foi feito nele. Os 10 guerreiros, quando selaram o Lucemon, eles dividiram o Lucemon em 2 digitamas, em 2 digiovos diferentes. Uma digitama de luz e uma digitama de trevas. Ou seja, ali eles já tinham separado os poderes do Lucemon em 2. Então, durante esse selo, eu acredito, e muitas outras pessoas acreditam, que quando o Lucemon foi selado, e graças a todos os poderes que ele usou para se libertar desse selo, ele não tinha os poderes que ele tinha no passado. Ele não chegava nem perto de ter aqueles poderes. Ele perdeu muito de seus poderes, muito de suas habilidades, muito de suas energias, quando ele foi selado pelos 10 guerreiros. Não foi derrotado, lembre-se, ele foi só selado. Então, graças a isso, é que a gente tem esse ponto de ele perdeu suas habilidades, ele perdeu seus poderes quando ele foi selado, graças ao selo que foi colocado nele, com o sacrifício da vida dos 10 guerreiros. E é por isso que o Lucemon de hoje, que a gente conhece tão bem, que é na maioria das vezes o Lucemon que é líder dos 7 Lords, não é tão forte ou não aparenta ser tão poderoso quanto o Lucemon de tantas eras no passado que lutou contra os 10 guerreiros.
Então, pessoal, para finalizar, a gente vai falar só do último ponto, que é o ponto de aparência, né? Será que o Lucemon era diferente em aparência no passado do que o Lucemon é agora? E eu vou negar para vocês, eu acho que o Lucemon não era diferente. Como eu disse no vídeo do Susanoo original, eu imagino que se existia um Susanoo original, ele era sim diferente em aparência do Susanoo que a gente vê agora. Inclusive eu expliquei os motivos pelos quais eu penso dessa forma no outro vídeo. Se você puder, assista aquele vídeo também. Porém o Lucemon não tem motivos para ele ter uma aparência diferente, certo? Ele era simplesmente igual. Inclusive, a forma Lucemon normal dele, ele é um Digimonzinho que parece um menininho loiro bem bonitinho, né? Que parece ser o Digimon mais santo e puro que já apareceu na história da franquia, né? Então, quando ele desceu dos céus, ele provavelmente tinha aquela aparência. Era um Digimon, inclusive, do atributo vacina, né? Quando ele passa para o modo caído, ele vira um metade anjo, metade demônio. Você consegue ver na aparência dele, você consegue ver nas roupas dele, você consegue ver nas asas dele, né? Inclusive ele começa a controlar tanto a luz quanto as trevas ao mesmo tempo, que é uma coisa que não são todos os Digimons que conseguem fazer. Então, imagino eu que no grande passado distante, quando o Lucemon mostrou sua verdadeira face, ou pelo menos quando ele se corrompeu, ele se transformou do menininho, do anjinho, no Lucemon modo caído, que é o que a gente conhece por esse nome mesmo, né? E daí, como muitas pessoas teorizam, quando o Lucemon modo caído estava em luta contra os 10 guerreiros, ele provavelmente usou todos os seus poderes e dessa maneira ele evoluiu, ele se transformou pela primeira vez no Lucemon modo Satan, né? O Satan Mode, né? Aquele que parece um dragão roxo, que tem uma bola na mão dele, que dentro dessa bola existe o Lucemon modo larva, que é o Lucemon onde tem a mente dele, né? O modo larva é literalmente a mente do Lucemon, enquanto o modo Satan é o Lucemon com a força, tem apenas força ali, nenhuma ideia, né? Então ele se dividiu em dois na última forma dele, né? Então eu imagino que talvez ele tenha se transformado no dragão roxo quando ele foi batalhar contra os 10 guerreiros pela última vez, e foi nessa forma que ele foi selado, inclusive, até porque quando ele é selado em 2 digitamas diferentes, 2 digiovos diferentes, e faz sentido que ele tivesse dividido em 2 quando ele foi selado, né? Que é o que acontece na última transformação dele, né? Você tem o Lucemon larva, que viraria o digiovo da luz, e você tem o Lucemon dragão roxo, o Satan Mode, que se transformaria no digiovo das trevas, né? E foi graças a isso que ele se ferrou, porque ele ficou com seus poderes divididos, né? Então, assim, de aparência, eu não vejo motivo para ele ter sido diferente no passado. Apenas em níveis de poder, em quantidade de energia, em habilidades que ele desceu dos céus e ele tinha. Então, isso eu tenho certeza quase, né? Que logicamente você pode pensar que ele era muito, 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 muito mais poderoso no passado. Porém, em aparência, eu não vejo motivo para ele ser diferente. Então a gente pode imaginar que o Lucemon naquela época era o mesmo Lucemon que a gente vê hoje em dia, né? E isso você vê, por exemplo, no filme do Digimon Frontier, né? O filme 7, onde você vê a pequena quantidade de energia que o Ancient Greymon e o Ancient Garurumon deixaram, e eles aparecem com a mesma aparência que eles tinham naquela época. Então, se a gente, por exemplo, fosse ressuscitar os Digimons Ancient, o Ancient Greymon e etc., eles teriam a mesma aparência, e isso é a mesma coisa que aconteceu com o Lucemon. Quando ele se ressuscitou, graças às energias que levaram para ele e etc., ele ressuscitou, ele reviveu, ele voltou com a mesma aparência que ele tinha no passado, a mesma aparência que ele tinha quando ele lutou contra os 10. Então, pessoal, isso é basicamente tudo que a gente sabe. Lógico, como eu disse para vocês, é mais uma teoria, e são mais hipóteses, né, que eu estou trazendo para vocês. Pensamentos lógicos que muitas pessoas têm, como pessoas veem o Lucemon como ele era naquele passado. E então, assim, e além disso, eu também já tiro uma dúvida de vocês, que muitas pessoas comentaram que talvez os 10 guerreiros não se fundiram no Lucemon, e sim, eles simplesmente se uniram e lutaram todos juntos,
E foi dessa forma que eles se sacrificaram. Pode ser, pessoal, mas como eu disse antes, tanto faz. Se os 10 estivessem lutando juntos, ou se os 10 estivessem lutando fundidos num corpo só. Da mesma forma, seria ridículo que o Lucemon tivesse ganhado de todos eles sozinho, se ele tivesse os mesmos poderes, a mesma força que ele demonstra pra gente nos dias de hoje em Digimon, certo? Então, inclusive, só pra finalizar, deixar um gostinho dos 7 Lords aqui para vocês. O fato de que ele agora se transformou em Lucemon X. Provavelmente ele ganhou mais poderes. Quem sabe ele não chegou muito mais perto dos poderes que ele tinha no passado, agora que ele assumiu a sua forma X, né? A gente vai ter que esperar para ver. Então, espero, pessoal, que vocês tenham gostado desse vídeo. Como eu sempre digo para vocês, deixem aí nos comentários o que vocês acharam desse vídeo, desse assunto. Se assistiu tudo, gostou? Se você tem mais detalhes para trazer para mim, deixa nos comentários. Tem dúvidas? Tem ideias novas? Pensamentos diferentes? Deixa tudo aí nos comentários, por favor. Eu vou gostar de ler de cada um dos comentários de vocês. E vou comentar se eu achar que eu devo. E outros curtidores com certeza vão conversar com você também. Se você gostou do vídeo ou não, pessoal, deixa um like ou um dislike aí, por favor. Se você é novo por aqui, quer ajudar o canal a crescer, por favor, se inscreva no canal, por favorzíssimo. E se você puder compartilhar esse vídeo, compartilha, leva o link desse vídeo para pessoas que você acha que vão se interessar por esse assunto. E além disso, você pode estar clicando no sininho e clicando nele você vai estar recebendo notificações de vídeos novos que forem postados no canal no futuro. Tá bom, galera? Então, deixo aqui um abraço carinhosíssimo, enorme do Genai para todos vocês. E até o próximo vídeo, galera. Fui. Tchau, tchau.